Olá, meus amores! Voltando aqui agora para falar sobre atividade de história. Nossa atividade dia 24, sexta-feira. Essa atividade, ela retoma o que o conteúdo já vem falando para nós sobre memória. Assim como nós vimos a memória dos povos africanos, né? E a cultura deles, a importância da oralidade, na contação das histórias deles, de passar para gerações, né, os seus conhecimentos. Agora a gente vai ver sobre os povos e as memórias da América, né? Nossos povos são os povos indígenas, comunidades indígenas que existem na América, não só a América do Sul, que no caso está localizado no nosso país, o Brasil, mas também já existiram mais, hoje menos, mas as comunidades indígenas ainda estão presentes em muitos países além do Brasil, né? Eu sei que muita gente acha que é só no Brasil que ainda tem comunidade indígena e não é uma verdade, né? Países como Chile, Argentina, que são próximos nossos aqui, também tem comunidades indígenas, né? Países da América do Norte também têm descendentes, né, das comunidades indígenas antigas, da América Central também, tá? Existem comunidades indígenas até hoje, né, que valorizam essa oralidade que a gente vem falando desde lá dos povos africanos. Então, esse capítulo agora, essa atividade, ela vai falar sobre essa importância também para os povos indígenas, né? Que é a transmissão oral, que eles também passam os conhecimentos, não só dos fenômenos da natureza, mas também da cultura deles, das danças, das crenças deles, né? Também era feito de maneira oral, ainda hoje é feito de maneira oral. Apesar de se ter evoluído bastante nesse aspecto e muitas pessoas já terem escrito, né, sobre as histórias indígenas, sobre os contos, as lendas que muitos de nós já conhecemos, por exemplo, aqui do Brasil, muitas lendas vêm da cultura, da oralidade e das comunidades indígenas do nosso país, né? E a gente vai ver uma delas aqui na página 210, que é a lenda do Curupira, né? A lenda do Curupira é uma lenda que a gente conhece desde de pequeno, né? Vocês, menor ainda, que é uma lenda que faz parte do nosso folclore, que faz parte da nossa cultura brasileira, né? E ela vem de uma transmissão oral que veio passando dos mais velhos para os mais jovens, né, nas comunidades indígenas, até chegar no que hoje é todo o nosso folclore, que nada mais é do que a nossa cultura. Então, essa importância desse respeito aos mais velhos ainda é muito presente na nossa cultura, não só nas comunidades indígenas, mas até hoje, por exemplo, a gente ouve nossos pais, nossos avós contando histórias, né, para nós, de como era antigamente, por exemplo, né? Que nos ajudam a entender melhor a história, a nossa história, a história do nosso lugar, do nosso país, tá? Então, essa atividade vai falar basicamente disso, dessa transmissão oral também indígena, tão presente, tão importante pra gente, pra nossa cultura, tá? Tem a lenda do Curupira, quem não lembra pode ler aí para rever um pouco como é que é a lenda, que é bem legal. O que é importante ressaltar aqui é que os indígenas eles sempre procuram explicar os fenômenos da natureza, que muitas vezes, né, eles viam acontecer, tipo a chuva, o trovão, né, e outros fenômenos da natureza, né, granizo, enfim. E eles precisavam explicar de alguma maneira, né? Até a lua e o sol eram deuses para eles. Então, tudo que é relacionado à natureza, eles têm uma lenda para explicar, né? O porquê do nascimento, o porquê, né, da morte, o porquê do iniciar de cada coisa. Então, isso que é legal da gente perceber que eles sempre se utilizam desses fenômenos da natureza para explicar, para contar suas lendas, tá? Aí diz na página 210 ali, povos indígenas da América. É muito importante lembrar que há povos indígenas ao longo de todo o nosso território continente americano, como eu havia dito, e não somente no Brasil, tá? Na
Página 211 vai falar sobre uma lenda, né, uma lenda anciã sobre uma comunidade indígena chamada Mapuche, que vive próxima à região ali do Chile, da Argentina. E é bem legal porque essa lenda, ela conta a história da origem dos homens na Terra, segundo, né, a crença deles de como é que surgiu o ser humano na Terra. É bem legal, leiam para vocês aprenderem um pouco mais para fazer a interpretação de texto que vem logo mais na página 212. Na página 212, na segunda questão, diz: converse com os colegas sobre a história dos povos amazônicos, né, da Amazônia, que vivem no Brasil, e o povo Mapuche, que vocês conheceram. As duas histórias, a primeira do Curupira e a segunda história, que é como o ser humano, né, habitou a Terra, como foi o início, a origem dos homens na Terra. Então, ele quer saber qual é a semelhança entre essas duas histórias. Vocês vão perceber que as duas histórias, as duas lendas, elas se referem muito a fenômenos da natureza, né? E tentam explicar situações que eles até então não tinham conhecimento, né? E que fazem parte, na verdade, do que eles acreditam. Então, a semelhança é de explicar os fenômenos da natureza e de explicar, né, para os mais jovens como foi o surgimento, no caso do ser humano ali na Terra, e do Curupira, quem é o protetor da floresta, né, o espírito protetor da floresta. Então, os dois elementos envolvem muito, né, natureza, a história humana. Então, eles são muito semelhantes e usam muito a magia, a misticidade, que a gente chama, para explicar isso tudo. Na página 213 vem a terceira questão, que pergunta o seguinte: por que podemos afirmar que o conhecimento dos membros mais velhos é fundamental para os povos indígenas? Muito importante, né? Porque os mais velhos, eles sempre carregam mais conhecimentos, mais vivências, mais experiências que podem estar sendo repassadas para os mais novos, né? E não somente nas comunidades indígenas, como também na nossa própria sociedade, né? Afinal, a oralidade, ela está presente na nossa vida também. Quando eu estou explicando para vocês, quando o pai e a mãe estão explicando o que é certo e o que é errado, quando a avó e o avô contam uma história de como é que era a nossa cidade, a vida antigamente. Então, porque os mais velhos têm esse conhecimento, essa experiência para passar, né? Essa seria a resposta da terceira questão. Na quarta questão, para os povos indígenas da América, a oralidade aí tu vai ver qual é a questão que está mais correta, falando sobre essa importância aí da oralidade para os povos da América, tá bom? Na quinta questão, pergunta o seguinte: por que a literatura indígena é importante para os povos indígenas, né? Por que hoje em dia é importante escrever sobre a história, as lendas e os conhecimentos indígenas? Porque é interessante se ter escrito, documentado, para que várias outras culturas possam conhecer a cultura indígena, né? Nós, por exemplo, hoje conseguimos conhecer melhor porque alguém escreveu sobre aquilo que um ancião, uma pessoa mais velha, falou um dia. Então, a gente acaba tendo maior conhecimento sobre a cultura. Então, pessoas que não têm esse acesso acabam podendo ter através de uma leitura. Então, qual é a importância? A importância é de se transmitir a realidade deles para outras culturas, né? Fazer com que o conhecimento dessas culturas indígenas possam ser levado para outras realidades, para outras sociedades, para que todos possam ter conhecimento, tá bom? Na página 214, para a gente finalizar, diz o seguinte: na sexta questão tem dois trechos da lenda. Tem a lenda do Curupira e um trecho da lenda dos homens na Terra, a origem dos homens na Terra. Você vai identificar, né, qual deles é e dizer qual é a comunidade indígena que está falando. É a comunidade do Mapuche ou é a comunidade dos povos indígenas da Amazônia? Aí você identifica e coloca. Na verdade, não é trecho do texto, é falando sobre a lenda que a gente acabou de ler. Aí vocês colocam de quem que está sendo falado. É dos Mapuches ou é dos povos indígenas da Amazônia? Na sétima questão, sobre a literatura indígena, é correto afirmar que literatura, lembrem que é escrita, história, livro, tá?
Então, o que é que a gente pode afirmar? É importante para quê? Para levar, para permitir que outras pessoas conheçam, né? Para levar para outras culturas. Isso que é importante. Aí você marca qual que estiver mais correto, tá? Oitava, converse com alguém mais velho e pergunte se quando ele era criança, os mais velhos contavam histórias em situações que lhe ensinaram aspectos da cultura em que vive. Depois peça que ele lhe conte uma história que foi contada a ele pelos seus antepassados. Ai, que legal. Perguntem pro pai, pra mãe, quem tem vô, vó perto. É bem legal ouvir as histórias que eles já ouviram de alguém e que hoje em dia eles ainda carregam essa história e podem já ter, inclusive, contado para vocês. Se não contaram, e aí vocês relatam, que história é essa? Ah, meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe, né? Me contou a história, pode ser uma lenda, pode ser uma história de como era a cidade antigamente, né? Que é bem interessante a gente conhecer através da oralidade a nossa história, tá bom? Beijão!